Então, a gente tem uma série de questões e o mapa mostra, inclusive, se você vai estar dentro de um casamento e se você vai se sentir sozinho ou sozinha dentro desse casamento. Isso também acontece, a gente vê isso no mapa. Ah, mas então quer dizer que eu vou me casar lá, eu vou ser feliz? Então, às vezes esse ser feliz envolve passar por um aprendizado, envolve passar por escolhas, envolve passar por uma resiliência, ou não, ou não. E o mapa mostra isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas, mais uma vez aqui, né? E aí vamos lá. Mapa numerológico e vida afetiva, né? O que um mapa numerológico revela sobre a sua vida afetiva, né? Primeiro, a gente tem que ter uma clareza, né, de que época a época as pessoas têm um entendimento, né, do que é ter uma vida afetiva. Então, por exemplo, né, hoje a gente já tem muitas pessoas na casa dos 50, 60 anos que passaram normalmente por uma separação, que é bastante comum você ter aí pessoas nessa faixa que já se casaram duas, às vezes três vezes, né? E até mais, né? Mas assim, se a gente for pegar um pouquinho mais para trás, né? Ali a época dos nossos avós, dos nossos bisavós, pessoas na casa dos 80 anos, né, 90 anos, essa coisa de você se casar duas, três, quatro vezes, né, de ter várias, né, vários relacionamentos, né, não é algo muito comum. Né? E aí eu falo dessa questão cultural, por quê? Porque a gente tem que levar em consideração o seguinte, que também quando alguém vem abrir o mapa, quando alguém vem nessa coisa de fazer a leitura do mapa, sobretudo pensando na vida afetiva, é muito comum a pessoa vir com essa ideia de, olha, diz aí, né, eu vou casar, eu vou ser feliz com essa pessoa. E assim, o que é ser feliz com alguém, né? Em termos de saúde mental, inclusive. É saudável você estar com alguém? Até que ponto? Ah, mas eu fiz um juramento lá de que nós íamos ser felizes até que a morte nos separe, né? Eu costumo trazer sempre aquele pensamento, né? O que é a morte? De qual morte a gente está falando, né? É a morte física? Porque a grande maioria das pessoas termina um relacionamento não apenas quando a outra pessoa morre. É muito comum o relacionamento terminar quando não se tem mais diálogos significativos, quando você não consegue mais ouvir música junto com a outra pessoa. É um dos grandes indicativos, né? Quando começa a tocar alguma música e você não consegue mais, né, estar no mesmo espaço com aquela pessoa, já é um indicativo de que tem que começar a questionar o que você está fazendo com aquele alguém, né? Você consegue ir no cinema e chegar no acordo dos filmes que vão ser vistos, né? Porque, assim, se você vai no cinema e você só assiste o que você quer, mas não assiste o que a outra pessoa quer, né? E o contrário também, né? Se você só assiste o que a outra pessoa quer, mas nunca assiste o filme que você quer, alguma coisa está errado nisso, né? Não existe ali um equilíbrio, não existe mais troca, existe submissão, né? E o mapa revela isso, o mapa revela qual que é o seu padrão afetivo. O mapa revela como você se relaciona em relação a outra pessoa e também o que você espera em termos de relacionamento da outra pessoa em relação a você. Só que tem uma questão, né?
muitas vezes a gente não tem consciência, por isso que a gente vai abrir o mapa, né? A gente não tem consciência de como a gente se comporta, de como a gente se projeta, né? De novo, a gente não aprendeu a pensar, né? A gente muitas vezes, até por uma questão cultural, a gente tem um desespero de que, eu tenho que me relacionar, eu tenho que fazer uma família, né? Embora agora essas últimas gerações, né? Posso falar que normalmente quem nasceu de 2000 para cá já são pessoas que estão tendo um pensamento inverso a isso, né? Até os anos 90, ainda esse pensamento de que eu tenho que me casar, eu tenho que ter alguém, eu tenho que estar dentro de um relacionamento, era uma premissa ainda constante. De 2000 para cá, esse pensamento começou a ter algumas mudanças e a gente já tem um número significativo de pessoas que têm uma forma diferente de pensar. Então, a gente vê muito pessoas que agora, não só no Brasil, enfim, mas isso no planeta todo, pessoas que têm uma coisa do tipo, eu primeiro tenho que ir lá e tenho que ter uma profissão, e tenho que ter minha independência, e tenho que ter minha autonomia, para depois pensar em me casar e ter filhos, né? E com a mudança das leis, né, enfim, aqui no Brasil também, né, com a mudança das leis, isso também se torna, né, bastante importante. Porque tem aquela questão, né? Se você casar com comunhão de bens, tudo que você conquista é do outro, né? Tudo que a outra pessoa conquista é seu. Mas até onde isso é interessante para ambas as partes, né? Nem sempre. E aí tem aquela coisa, né? Mas se a gente casar com separação de bens, significa que tudo que eu conquistar, tudo que ficar na minha conta é meu, e tudo que ficar na conta da outra pessoa é dela, né? Mas aí também entra naquela coisa. E aí, né? E quando uma das duas partes começa a ter uma mudança muito grande de vida, começa a ficar muito bem na vida, e a outra parte não, né? Isso traz impactos a nível emocional, em termos de escolha, traz, né, a sensação de distância, né, e por aí vai, né? Então, a gente tem uma série de questões e o mapa mostra, inclusive, se você vai estar dentro de um casamento e se você vai se sentir sozinho ou sozinha dentro desse casamento. Isso também acontece, a gente vê isso no mapa. Mas então quer dizer que eu vou me casar lá, eu vou ser feliz? Então, às vezes ser feliz envolve passar por um aprendizado, envolve passar por escolhas, envolve passar por uma resiliência, ou não, ou não. E o mapa mostra isso. Em termos de afeto, né, também tem aquela coisa. Mas eu não quero ter filhos. Isso vai me trazer algum karma? Isso vai me trazer algum problema? Né? O mapa mostra que eu deveria ter ou não filhos. Falamos disso também. Sim, o mapa mostra quando isso é, né, uma tendência muito efetiva, mostra, né, também quando isso não aparece no mapa, mostra quando é muito desafiador ter filhos, né, mostra inclusive que a pessoa vai ter filhos e que muitas vezes vai ter problema com os filhos. Isso também faz parte da vida afetiva, porque depende da relação com os filhos, muitas vezes a relação do casal morre, né? É muito comum, né, a gente ter aí uma figura masculina, uma figura feminina, e uma das duas partes acabar deixando de existir, né, dentro da relação. E temos aí de tudo tanto, né? Pessoas e pessoas, situações e situações. Assim como nós vemos, de fato, que vão ter pessoas que vão ter múltiplas relações, mas de fato vão passar a vida buscando essa coisa do amor. E que muitas vezes só vão entender o que é esse amor quando elas aprendem a se amar. E, não... e tem as pessoas que querem ficar sozinhas mesmo, né? Que não tem mais paciência espiritualmente para ficar presa lá, fulano, ciclano, beltrano, né? E tem pessoas que vão estar muito bem tendo apenas relações físicas. Vão ter pessoas que precisam da relação intelectual, tem pessoas que precisam da relação apenas a nível emocional, e tem pessoas que precisam dessa relação familiar. E a gente vê isso no mapa.
E às vezes a gente descobre, né? A gente vê lá no mapa que a pessoa está com alguém que oferece o que ela precisa, mas que muitas vezes aquela pessoa não oferece para o outro, para a outra pessoa, o que ela precisa, né? É desconfortável? Sim, às vezes é. Normalmente bastante desconfortável, bastante difícil, né, ter essa consciência. Isso não quer dizer que a gente fale isso para as pessoas o tempo todo, né? A gente compartilha, a gente divide, a gente indica, né, situações e informações caso a caso. Porque muitas vezes a pessoa vem buscar uma informação, vem buscar algo dentro da SERN, da leitura do mapa, mas não quer dizer que a pessoa esteja em condições de receber todos os tipos de informação que o mapa revela. Então, a gente mostra, a gente aponta aquilo que a pessoa tem condições de acessar. Como a gente avalia isso? Bom, cada um tem suas técnicas, claro que eu avalio isso e não só com base no que eu vejo no mapa numerológico. Muitas vezes algumas coisas vão ser ditas depois de 2, 3 consultas. Algumas vezes tem coisas que não vão ser ditas e tem outros momentos em que algumas coisas vão ser apontadas ou vão ser mostradas a partir do momento que a pessoa aceita que existe uma função ali primordial, a qual só ela pode preencher, ou não. Então, o que a gente faz é mostrar, não que a pessoa vai ser feliz eternamente, mas que a pessoa vai ser feliz dentro de um determinado contexto e que, conforme, né, cada caso, cada mapa e cada conjunto de possibilidades, né, inclusive falando de vidas passadas e de amores de outras vidas e de almas gêmeas, né, a gente também fala disso, e conforme cada caso, né, a gente vai ter situações aí que, enfim, que mostram, que apontam, que, né, se desdobram. E a verdade é que, para cada pessoa, isso funciona de uma forma diferente. E talvez seja o tema mais recorrente. Eu digo que já foi. Não é tanto o tema mais recorrente, porque o tema mais primordial hoje realmente é vida afetiva, aliás, perdão, né, vida profissional, antes da vida afetiva. Né? Mas a vida afetiva ainda é algo que traz aí seus mistérios, suas questões e tem a sua importância conforme o processo de amadurecimento emocional e consciencial de cada ser. E a verdade é que quando a gente ama melhor a nós mesmos, quando passamos a entender melhor o modo como cada pessoa, não é que o mapa tem essa função de trazer esse entendimento, a vida fica um pouco mais fácil. E quando a vida fica um pouco mais fácil, é mais simples lidar com as dificuldades, como também é muito melhor navegar nos dias felizes, né? Viver os dias bons. Então, basicamente, essa é a função do mapa. E aí, se você tiver a curiosidade, se você tiver o ímpeto, se você entender que isso é útil para você, então, né, entre em contato aí nos canais e vem aí, né, marcar uma consulta, né, vem aí falar um pouco desse tema também, assim como de outros tantos. Enfim, pessoas, é isso, a gente está aqui para isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, e se sentir o chamado, vem com a gente, né, e vai para os próximos vídeos. É isso.